E nesse vídeo eu quero te mostrar qual é o processo de color que eu faço aqui nos meus vídeos para sair disso e chegar nesse resultado usando uma ferramenta gratuita que é o DaVinci Resolve. E rapidinho, antes da gente começar esse vídeo, eu quero dizer que na descrição a gente tem um link com os LUTs que a gente vai usar nessa aula e alguns takes em log para vocês irem treinando, separados em duas pastas. Para quem vai rodar esses vídeos no DaVinci Resolve do Windows, versão gratuita, pode ser que eles não rodem por estar em 10 bits. Acontece isso somente no Windows, tá? Quem tem Mac isso não vai acontecer. Porém, tem uma outra pasta chamada Shutter Encoder, que é o programa que a gente usa para remediar essa situação. Então a gente passa por um processo, transforma esse vídeo aí num arquivo que o DaVinci Resolve do Windows gratuito consegue ler. Então tem lá as duas para quem está rodando no Windows. Pega o arquivo da pasta Shutter Encoder. Quem está rodando no Mac ou no DaVinci Pago pode usar os arquivos da pasta comum lá, da pasta geral. Agora bora pro nosso vídeo. Sem mais enrolação, bora para a tela do DaVinci Resolve. A gente tem um projeto aqui com 5 takes. 3 deles são da Sony, estão gravados em S-Log 3. Um take é da Panasonic, está em V-Log, e um take desse já está em Rec 709, é um take desse celular gravado com um iPhone. Para a gente poder ver que isso se aplica a qualquer tipo de take, não precisa ser um take da câmera mais cara do mundo, um take de celular também vai aceitar muito bem essa árvore de nós que a gente vai montar hoje. E bora aqui para a nossa aba de Color, e aqui a gente vai montar a nossa árvore de nós, a estrutura fixa de edição de cor que a gente vai usar daqui para frente, é a que eu uso em praticamente todos os meus vídeos. É um processo trabalhoso, demanda um pouquinho de tempo, a gente vai nomear cada nó para a gente saber o que eles estão fazendo na cena daqui para frente, mas é uma vez só. Feito isso nesse projeto, você consegue carregar essa árvore de nós para os outros sem problema nenhum. Beleza? Começando aqui o nosso primeiro nó, ele é responsável por dizer para o DaVinci que equipamento que a gente está usando, que é o nosso Color Space Transform de entrada. Color Space Transform de entrada. Mais pra frente eu vou explicando o que cada coisa dessa aqui significa. A gente vai recheando esses nós com os efeitos para tudo ficar mais claro. Por enquanto eu vou montar a estrutura. Vamos lá para o próximo nó, que é o nó de exposição. Eu estou aqui com o Mac, para eu criar um novo nó serial, eu aperto a tecla Option S. Para fazer isso no Windows, é a tecla Alt S, provavelmente. Imagino que seja isso aí. Me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado, mas eu creio que é isso. Esse é o nosso nó de exposição. Aqui a gente controla a luminosidade do nosso vídeo. Próxima sequência de nós. Para fazer isso aqui no MacBook, eu vou apertar o Option S. E depois vou apertar o Option P mais 3 vezes. Eu preciso de 4 nós paralelos. Tá? No Windows é a tecla Alt P. Aqui vou renomear como Q1, que vai ser o nosso Qualifier, que é essa ferramenta aqui de conta-gotas. Agora vamos fazer de novo, novamente, o nosso serial e mais 3 paralelos. Esses são os nossos nós para máscaras. Seguindo em frente aqui, vamos criar mais 3 nós nessa linha. O primeiro para o balance, que aqui a gente vai fazer basicamente o nosso equilíbrio de branco. Balance. O próximo nó são as primárias. Primárias e saturação. Aqui a gente vai gerenciar as cores dos nossos takes. Bora para o próximo. Nessa etapa eu costumo deixar 2 nós aqui limpos, para caso eu precise de algum efeito que eu não pensei hoje, mas futuramente eu queira fazer, alguma curva, alguma coisa, uma correção pontual naquele take. Eu deixo 2 takes coringas aqui para mim. Bom, agora a gente vai colocar o nosso Color Space Transform de saída. CST Alt. Próximo nó. Será o nosso Film Look. Aqui eu vou fazer mais um nó serial para usar 2 LUTzinhos aqui que eu costumo usar em praticamente todos os vídeos. Eu vou colocar com o nome deles aqui, que é o Sky. E o outro chama Amber.
E vou deixar mais 2 nós aqui para frente, porque neles eu costumo usar o efeito Halation e o efeito ProMist, que são 2 efeitos bem legais, porém hoje a gente não vai fazer eles, tá? Porque é um assunto para um próximo vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito mais longo do que ele já está ficando. E feita a nossa árvore de nós, agora nós temos 3 etapas para cumprir, que é a transformação de espaço de cor, a criação de cores e a correção de cores. Eu vou fazer mais ou menos nessa sequência aqui, porque a criação de cores e a transformação de espaço de cor, no nosso caso aqui, ela vai alterar o contraste do vídeo, a exposição, enfim, cores. E aí eu vou deixar para fazer a correção de cores no final de tudo. Beleza? Bora aqui de novo da tela do DaVinci. E começando pelo nosso primeiro nó, temos o nosso Color Space Transform, e é justamente esse efeito aqui que a gente vai jogar nele. Vou acertar aqui para a gente conseguir ver. Color Space Transform. E aqui eu vou colocar os inputs da câmera, as coisas, as configurações que eu setei na minha câmera lá na hora de gravar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer que esse take foi gravado em S-Gamut 3 Cine e em S-Log3, que é a forma que a minha câmera estava configurada lá no dia que eu gravei esse vídeo. S-Log3. E agora a gente vai jogar esse take no espaço de cor do DaVinci, tá? Que é o DaVinci White Gamut e DaVinci Intermediate. Pronto. Bom, primeiro nó resolvido, a gente vai fazer agora o nosso CST de saída. Mesmo processo, porém agora tirando do espaço de cor do DaVinci. Colocando aqui o nosso bom e velho Rec 709, que é o espaço de cor convencionado para os monitores. E eu poderia matar isso daqui dessa forma. Pronto. A correção de cor estaria feita. Aliás, a transformação de espaço de cor estaria feita aqui. Porém, como eu vou usar um Film Look que exige um espaço de cor específico, uma curva de gama específica, não vai ser agora que ele vai ficar com essa cara bonitinha aqui. Eu vou usar o Cineon Film Log. Ele volta a ter esse aspecto lavado, porém no próximo nó, que é o nosso Film Look, a gente vai consertar isso. De que forma? Botão direito no nó, LUTs, Film Lux, e aqui a gente vai escolher o Kodak 2383 D60, que vai dar esse aspecto aqui bem bacana para o nosso vídeo. Posterior a isso, a gente vai fazer a nossa criação de cor colocando os nossos 2 LUTs para trabalhar aqui. Pode ser da mesma forma, botão direito e LUTs, ou você pode vir aqui na aba LUTs, no canto superior aqui, e procurar. Assim é mais fácil de achar, tá? Já separei aqui aula 1. Primeiro LUT, o Sky, vou arrastar ele para cá. E o segundo LUT, o Amber. Calma lá que a gente não vai usar toda essa intensidade dos LUTs, tá? Clicando no primeiro LUT aqui, nós vemos nessa ferramentinha, que é esse quadradinho aqui no canto, e vamos diminuir o ganho dele para mais ou menos uns 50%. A mesma coisa aqui no Amber, porém eu vou diminuir ele um pouquinho mais e deixar ele perto de 40%. Beleza, feita a nossa transformação de espaço de cor e a nossa criação de cores aqui, nós vamos para o próximo nó, que é o nó de saturação. Aqui eu costumo dar um pouco de densidade nessa cena. Bem pouquinho, nada gritante. Algo em torno de 20 aqui, só para trazer mais peso nessas cores, mais presença nelas. Bom, tendo feito a nossa parte de saturação, eu chego num look próximo do que eu acho bem agradável aqui. O que falta? A gente corrige um pouquinho de exposição, direcionar a atenção para esse nosso personagem principal aqui da nossa cena. E eu quero intencionalmente mexer um pouquinho na temperatura dessa cena aqui, para trazer um tom mais dramático. Então o que eu farei aqui? Primeiramente venho no nosso nó de exposição e vou diminuir um pouquinho a exposição global da cena, para deixá-la um pouquinho mais escura. Esse lado onde o nosso personagem não ocupa estava claro demais, trazendo a atenção do nosso público para cá, e não é a nossa intenção essa, né? Posterior a isso, eu venho na nossa máscara e vou direcionar a atenção do público para o nosso personagem aqui, com uma máscarazinha simples de elipse. Posiciona a nossa elipse aqui em cima do nosso personagem. E aqui dentro desse nó
de máscara, eu venho nas nossas primárias e clareio um pouco essa parte de sombras e tons médios, que é o lift. Beleza, chegamos num ponto aqui mais tranquilo. Posterior a isso, como a câmera não é fixa, ela mexe, eu tenho que traquear essa máscara. É bem simples, do lado do ícone de máscara eu tenho essa mirinha aqui. E eu venho e dou um play. Esse sistema do DaVinci ele funciona muito bem. Normalmente a gente não precisa fazer nenhum tipo de correção. Máscara traqueada. Vamos aqui no balance para fazer aquele lance de deixar a cena um pouco mais dramática. É um dia chuvoso, quero reforçar, digamos, que eu queira reforçar essa característica do frio. De novo, vem aqui nos nossos círculos cromáticos, aqui na parte de Color Wheels, e vou puxar pro azul um pouquinho aqui, ó. Bem pouco. Vou dar um tom mais pesado, mais dramático para nossa cena. Beleza, eu chego aqui onde eu quero, onde eu acho que tá bacana para mim. Porém, o tom de pele aqui eu perdi. Deixei ele um pouco morto demais. Como eu corrijo isso aqui? Para isso que tem esses nós de qualificador. Eu consigo selecionar. Tem várias formas de fazer isso aqui, mas uma delas é essa daqui. Vou selecionar somente o tom de pele e nele que eu vou mexer. Como? Clico no nosso nó de Qualifier, clico nessa ferramenta que é o conta-gotas e venho na pele aqui e clico nela. Nesse quadradinho aqui eu revelo o que a nossa máscara pegou, e eu vejo que ela pegou bastante coisa do cabelo, pegou aqui essa tira, pegou a tira do cara, a outra pele aqui, que não tem problema pegar também, a gente vai poder mexer nela. Porém, vou tentar refinar ao máximo aqui essa seleção. Vendo se eu consigo eliminar, sem perder o nosso tom de pele, algumas outras coisas que ela pegou aqui sem querer. Bom, já livramos bastante coisa que não presta aqui. Vamos tentar ver se a luminância ajuda a gente. E ajudou. Beleza? Seleção de pele muito bem feita, não precisa de muito mais que isso. Vamos aqui nesse Blur Radius aqui e vamos dar um blurzinho só para... Vamos dar um blurzinho aqui só para suavizar essa seleção. Beleza, voltamos a enxergar aqui normalmente, graças a Deus. Agora com a nossa pele selecionada, a gente vem aqui e puxa um pouquinho para o laranja. O quentinho de volta, para trazer a pele dela para onde ela estava antes de eu ter feito a cagada que eu fiz ali no balance, antes de eu ter mexido no balance da câmera, que já estava certo. Eu fiz uma parte criativa e agora eu estou corrigindo a parte ruim que ele trouxe, que foi o tom de pele zoado. E agora... temos um tom de pele mais agradável, viu? Como ele estava mais pálido, mais morto aqui, a gente trouxe de volta a vida para a pele da nossa personagem. Beleza? No primárias aqui, nesse take, a gente não mexe em nada, tá bem tranquilo. Para mim, a gente chegou num ponto aqui bem bacana já. Não há nada mais o que ser feito. Vamos dar uma olhada no antes e depois da nossa cena. Ela era assim. E ficou assim. E já é um ponto bem bacana, na minha opinião. E basicamente essa árvore vai funcionar agora para todos os takes que a gente vai usar daqui para frente, mesmo eles tendo sido gravados em situações totalmente diferentes. Esse take que a gente tem aqui é um take que foi gravado num dia chuvoso, passa essa ideia de dia mais frio. Nós temos um take gravado num dia muito ensolarado, temos um take gravado à noite e tem um take gravado com outra câmera num ambiente interno. E no final a gente tem um bônus que é um take já em Rec 709, um take de celular, que já vem com cor tudo pronto, que às vezes você pode pensar, puta, não funciona, não tem uma câmera que grava em log. Vai funcionar da mesma forma, com a ressalva aqui da gente ter que só alterar o input do começo e um ou outro ponto de contraste exacerbado que pode ficar na nossa imagem. Beleza, como a gente vai fazer para aplicar essa árvore de nós nos próximos takes? Temos duas opções. A gente pode, como eu tinha feito antes, salvar esse estilo aqui na nossa galeria de estilos. Ele vai ficar salvo aqui. Ou a gente pode simplesmente abrir a nossa aba de clips, dar um Command C no caso aqui do Mac, um Ctrl C no caso do Windows, e um Ctrl V no próximo take, a nossa árvore vem para cá. A outra maneira, no nosso Power Styles, aqui a gente vem com o botão direito e Apply Grade. Nossa árvore está aqui. Vou fechar para a gente poder visualizar de uma maneira mais tranquila. E o que a gente vai fazer aqui agora? Alguns desses nós, eles são específicos para cada take, certo? A máscara que a gente fez no take anterior não vai servir para esse. Eu posso ligar com o botão direito
e nessa primeira opção aqui, Reset Node Grade, retirar ela. A qualificação de pele que a gente fez também não precisa fazer aqui agora. O Balance era algo criativo que a gente fez no último vídeo, não precisa ser aplicado em todos, eu vou resetar ele aqui também. O nosso Node de exposição a gente vai fazer para esse take um novo. Beleza? Desse ponto a gente não mexe mais nada. Vou salvar esse estilo aqui para os próximos takes, a gente vai usar esse sem máscara, sem nada. Um Grab Steel aqui, sem problema nenhum. E o nosso take já funcionou muito bem, porém eu consigo deixar essa cena um pouco mais equilibrada na questão do contraste. A gente vê que tem uma pele muito exposta aqui e uma parte de fora bem escura que poderia trazer um pouco mais de informação. Para isso, nesse caso, eu vou usar de novo a nossa ferramenta de máscaras. A gente vai usar a nossa caneta para fazer uma forma semelhante a uma estrela, tá? Não é uma estrela propriamente dita, mas é só para fugir aquele formato de vinheta que pode acabar ficando um pouco feio. Vou aumentar a nossa difusão um pouquinho. E vou inverter essa máscara clicando nesse quadradinho aqui. Agora tudo que a gente vai fazer vai afetar a parte externa da máscara. E aqui que a gente vai trazer um liftzão para cima, que são esses pontos externos. Um próximo ponto que eu vou fazer aqui, de novo, uma nova máscara. Aqui a gente vai salvar essa sombra que ficou bem marcada aqui no rosto da nossa personagem. Não precisa fazer nada muito perfeito, a gente vai usar uma difusão bem grande aqui. E novamente a gente traz o nosso liftzão brabo aqui. Vamos traquear essas duas máscaras. É que a função de track funciona muito bem aqui no DaVinci Resolve. Voltando o nosso take para o início, vamos traquear a primeira máscara que eu não tinha feito até agora. Vamos fazer também. Vamos enxergar fora da máscara e ver como o nosso take ficou. Beleza, a cena está mais equilibrada, mas ainda acho que ela está clara demais. Então, simplesmente aqui no nosso nó de exposição, eu venho na aba HDR global e diminuo um pouquinho a nossa exposição. E para essa cena aqui, eu acho que a gente chega num equilíbrio bem bacana dessa forma. Pronto, quase nada de trabalho, bem mais tranquilo do que aquela primeira cena que a gente teve que fazer tudo do zero. E só para enfatizar aqui, olha como o nosso take fica sem a combinação dos dois LUTs que a gente usa. Diferença, né? Vale a pena, se você não baixou ainda, o link está na descrição. E bora para o nosso próximo take, que é um take noturno. Vamos ver como se comporta a nossa árvore de nós aqui. E a gente vê que ela se comporta bem zaça, né? Quase nada a ser feito aqui. O nosso assunto principal ele já está numa exposição bem agradável. A única coisa que eu faria nesse take de diferente, rapaziada, é aumentar um pouquinho essa área de sombras para revelar um pouquinho mais da roupa dele ali, tá vendo? Os detalhes do personagem. Pouca coisa, nada mais. Porque eu não recupero essa zona que tá muito escura aqui. Isso aqui era o céu realmente de como tava naquela noite ali. Não dá pra voltar. Não tem informação aqui legal, tá vendo? Como fica muito ruim. Até consigo ver a árvore lá no final, mas cara, olha a que custo. Um custo altíssimo que não compensa, né? É só pra poder ver um pouquinho mais do detalhe de roupa que esse personagem traz. E pra mim, quase nada de trabalho depois. O nosso take tá pronto. Agora, no nosso take seguinte, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho porque foi gravado com uma câmera diferente e eu tenho que mudar aquele primeiro nó. Que eu disse pro DaVinci que era uma Sony. Esse take aqui não foi gravado com uma Sony. Foi gravado com uma Panasonic e a gente vai fazer a alteração aqui da transformação do espaço de cor de maneira bem simples. Antes eu venho aqui e aplico a mesma árvore, mesmo não sendo um take de Sony no primeiro momento. Eu clico nesse nosso nó de Color Space Transform e digo agora para o DaVinci Resolve que o nosso take foi gravado numa Panasonic, em Vegamut e em Vlog. Muito bom. Agora estamos certos novamente. Porém, o que acontece nesse take aqui, gente? Eu vejo dois problemas. Primeiro, a exposição que não ficou tão bacana. Eu posso dar uma melhoradinha nela aqui.
de forma geral, aumentando aqui no nosso HDR global. Muito melhor. E esse take, por influência do telão, nesse momento, ele acabou ficando um pouco vermelho demais. Não era a luz do local, era o telão realmente ficava mudando as informações. E nesse momento o telão estava jogando uma luz vermelha muito forte em cima da nossa personagem. E como a gente corrige isso? Nosso node balance. Vamos aqui nos nossos círculos cromáticos, no offset, que é o que mexe de forma geral ali na nossa cena. Puxar isso no sentido oposto do vermelho. Olha onde está o vermelho no círculo cromático aqui. Nós puxamos no sentido contrário, que é o azul, até chegar num ponto mais equilibrado. Olha que coisa maravilhosa, cara. Antes e depois. Bem legal, né? Vamos dar uma olhada aqui em como ficou. Chique, né? Próximo ponto. Vamos direcionar a atenção das pessoas para o nosso personagem aqui através da nossa máscara estrela, que é top. Ainda bem que eu não sou desenhista, né? Deixa eu corrigir. Esse aqui ficou muito para cá. Vamos colocar difusão aqui. E subir um pouquinho o nosso lift, que são os tons médios e escuros da nossa imagem. E botar para traquear aqui. Prontinho, cara. E o nosso último take aqui é um take gravado com o celular, com cor já em REC 709. Putz, não dá para fazer color aqui? É aí que você se engana, meu pequeno gafanhoto. Vamos lá. Vamos aplicar aqui a nossa árvore de nozes e vai ver que ele vai ficar uma bela de uma porcaria. Olha que coisa linda. Lembrando, a gente tem que vir aqui e dizer para o DaVinci Resolve que isso aqui é um take gravado em REC 709. E se você grava com o celular aí, não usa nenhum tipo de programa ou não grava em ProRes direto, é assim que você está gravando e é esse input que você vai dar aí no seu DaVinci Resolve. Beleza, porém o que está de errado aqui ainda, cara? A imagem em REC 709, ela tem bastante contraste já presente. E eu coloquei dois LUTs, um em cima do outro aqui, que vai lá ele, né, um em cima do outro, que também trazem contraste para a cena. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar do nosso LUT o poder dele mexer na luminância da nossa cena. De que forma? Botão direito em cima do nosso nó do LUT. Em Composite Mode eu venho aqui em Color. Ele passa a afetar somente a cor do nosso take. Vou fazer nos dois e espero que a gente já tenha uma boa melhora. E já tivemos. Vemos que não temos mais tanta diferença de peso aqui, né? Temos um tom um pouco quente demais, por quê? Porque temos as luzes quentes aqui. Eu venho no balance, no geral da cena, e dar um tapinha nela pro azul, só para dar aquele tchan. O laranjão vai permanecer ali, porém a cena tende a ficar mais bacaninha aqui, puxando para cá. E é isso, a parte daqui que a luz não incide era mais ou menos essa cor. Eu posso vir aqui na nossa exposição e subir o HDR um pouquinho aqui, o global. E beleza. Vamos ver o antes e o depois dessa cena? Ah, cara, vai falar que esse color aqui no REC 709 não fica bacana. Vou até dar um play pra gente ver o geral de como ficou aqui. E essa é a forma que eu faço o color por aqui dos meus vídeos. Para quem me acompanha no Instagram lá vai ver que é exatamente esse o resultado que eu entrego.
Se você não acompanha, o arroba lá é Matheus Scalabrin, eu posto algumas referências com uma trilha bacana, com uma montagem legal, dinâmica. É para isso que os vídeos estão lá, eu espero que ajude vocês, assim como eu espero que esse vídeo também tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida para trás, campo de comentários aqui, pode mandar sua pergunta, eu vou responder todas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.